Antes de compartilhar a palavra, eu gostaria muito de saber se tem alguém conosco pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, faz um tchauzinho. Aí onde você está? Ali, ó. Deus abençoe. Deus abençoe, seja bem-vinda. Mais alguém? Aqui, olha, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha lá também, olha que turma bonita. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Todos, é uma alegria poder receber. Cadê? Estão apontando mais alguém ali? Ali também, ó. Glória a Deus, seja bem-vindo, querido. É uma alegria mesmo poder receber vocês aqui. E o nosso desejo é que vocês gostem e voltem outras vezes. Tudo bem? E se não voltar, nós vamos atrás de vocês. Brincadeira. Fiquem bem à vontade, a casa é do Pai, e você está na casa do Pai, então fique à vontade. Amém? Tudo em paz? O que eu ia falar que agora eu esqueci? Vamos lá, querido. Esse ano, nós estamos vivendo o ano da remissão, né? Só que não é o ano da remissão, uma remissão, desculpe o termo, não é uma remissão normal. São 7 vezes 7 anos de remissão. E hoje nós estamos no 50º ano da remissão. 49 anos e o próximo é esse ano. Então é o ano do jubileu. É o ano onde nós estamos vivendo muito mais na presença de Deus e aprendendo a depender dEle. A Bíblia, ela traz um ensino maravilhoso para o povo judaico no começo. Diz que a cada 7 anos haveria remissão, perdão de dívidas, perdão de pecado. Deus dá o primeiro passo e nos ensina. E depois de 49 anos é o ano do jubileu, 7 vezes 7 anos de remissão. Então é um ano muito especial para nós, muito mesmo. E nós estamos em março, né, o 3º mês do ano. E no calendário judaico é o mês de Adar, o mês da força. Então, para nós estarmos vivendo esse tempo, é um tempo muito precioso e muito importante. E todos os meses nós buscamos ter um alvo, uma meta. E esse mês aqui nós estamos falando sobre harmonia. A nossa meta, o nosso alvo é buscar harmonia, né? Harmonia no seu próprio ser, a sua harmonia interior, buscar harmonia dentro do lar, buscar harmonia no trabalho. Isso é o nosso desafio, não é só um tema, é um desafio. Nada melhor do que viver em harmonia. E a palavra que Deus colocou no meu coração para estarmos juntos pensando é... tem alguém que esteve de manhã aqui? Deixa eu ver. Olha, vocês voltaram. Então me ajuda aí, eu esqueci o tema. Como é que chama a minha mensagem? Não lembra? Harmonia emocional. Então nós vamos estar buscando pela palavra de Deus entender o que é uma harmonia emocional. E principalmente nesse tempo tão agitado, tão conturbado, como ter uma harmonia emocional? Como viver equilibrado emocionalmente falando, num tempo tão desequilibrado? Hoje é muito normal você ver, e a nossa vida emocional ela está cheia de altos e baixos. De repente está lá embaixo, de repente está lá em cima. E por que tudo isso acontece na nossa vida? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está de olho no mundo hoje? Será que Deus não percebe que as nossas emoções, que nem diz Roberto Carlos, são tantas que muitas vezes a gente cansa? É ou não é? Pai, continua falando conosco. O Senhor já está falando, falou no louvor, falou na oração, no abraço, falou no batismo. Obrigado, Senhor. Mas nós precisamos ouvir a voz da Tua palavra. Que essa voz possa ser alimento, não só para a nossa alma, mas para o nosso espírito. Que esse alimento possa ser um alimento que vem transformar a nossa vida e nos fazer crescer um pouco mais diante do Senhor. Se você concorda comigo, diga amém. E pensando nisso, eu busquei muito a vida de uma pessoa para poder entender como nós podemos ter uma harmonia emocional. Como eu disse, no meio de um mundo tão conturbado, mas eu creio que tudo isso, está debaixo do controle de Deus, nada foge do controle dele. Mesmo agora, a gente nem saiu de uma pandemia, e nós estamos vivendo agora um tempo de guerra. Mas uma coisa interessante é que não se fala mais na pandemia. Descobriu a vacina que funciona. A vacina chama Putin, porque agora é só guerra.
é só guerra, é só guerra. Né? Estou falando nada a favor nem contra, não. Eu sou contra a guerra. Né? A guerra só destrói. Só isso. Acho que primeiro a gente tem que buscar entendimento. Mas, querido, isso tudo faz parte de um projeto. Nada está fora do controle. Deus não perdeu o controle. E nunca perderá o controle. Está tudo debaixo do controle dele. E eu penso que quando Jesus andou aqui na terra, eu creio que ele fundou uma escola, que se eu fosse dar um nome para a escola que ele fundou, era a escola do sentir. Porque andar com Jesus é uma aventura. É ou não é? A qualquer momento você pode ser abençoado. Isso é uma aventura. E olhando para a vida do Pedro, né, do apóstolo Pedro, eu vejo como Jesus ensinou esse homem. E é importante ter entendimento sobre isso, sobre a nossa, olha para cá, sobre a nossa vida emocional, como é importante termos o equilíbrio. Porque quando nós não conseguimos dominar as nossas emoções, eu até coloquei uma frase, por favor, me ajuda aí. Quando você perde o controle emocional, sabe o que acontece? A primeira coisa, o diabo assume o controle da sua língua. Perdeu o controle emocional, o diabo assume o controle da sua língua. É só uma pessoa irada, uma pessoa com raiva, ela lembra até a última geração da pessoa, lembra da mãe, lembra do avô, lembra de tudo. No trânsito, então, é ou não é assim? E do outro lado, quando uma pessoa está muito apaixonada, apaixonou de vez e tal, ela faz tantas promessas que depois não consegue cumprir. Está desequilibrado, perdeu o controle da língua. E quando perde o controle da língua, está um passo de perder o controle da vida, das situações. Então é importante entender isto. Como eu posso viver uma harmonia emocional no meio de um mundo tão conturbado? E eu peguei a vida do Pedro, para nós entendermos um pouco mais. Vamos ler Lucas, me ajuda aí, Lucas capítulo 5. Jesus está falando com Pedro, talvez a primeira conversa que ele tem com ele, um papo um pouquinho mais profundo com Pedro, olha para cá, e entrando em um dos barcos, que era de Simão, Simão é Pedro, e Jesus está ali na praia, e Jesus pega e entra dentro de um barco, e esse barco é de Simão, é do Pedro, e Jesus pede para ele, afasta o barco um pouquinho da praia, e Pedro obedece, afasta o barco, está perto da praia, ele afasta, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Interessante, Jesus assenta, fica sentadinho no barco, e a Bíblia fala que ele estava pregando, ensinando para as multidões. Será que tinha umas 5.000 pessoas aí? Tinha mais. Estou deixando bem baixo. Eu já começo a ter um desequilíbrio emocional com isso aqui. Como é que Jesus senta no barco, prega, você ouviu o que eu falei? Não. Imagina as multidões, Jesus sentado no barco, afastado da praia, falando para uma multidão, e o último lá estava ouvindo. O Mar da Galileia, apesar de ser um mar de água doce, é o maior lago de água doce, por isso que chama de mar, ele também tem onda, e tem vento. E quando você está perto do mar, você ouve o barulho do vento, ouve as ondas. Como Jesus prega para as multidões sentado no barco, e o último lá está ouvindo tudo. Já deu um nó aqui. Eu já fiquei emocionado, queria estar lá para saber como era. Né? E aí, quando Jesus acabou de pregar, de ensinar, ele disse para o Pedro, Pedro, faz o seguinte, pega o teu barco e vai ali, ó. Vai ao largo, vai longe, vai distante. Vai lá e lança as redes para pescar. Pedro olhou para ele e falou assim, mestre, já começa chamando ele de mestre. É tipo assim, o senhor é muito bom, o senhor ensina muito bem sobre amor, o senhor ressuscita morto, o senhor cura enfermo. Ele não falou o que eu vou falar agora. Mas se sou eu no lugar dele, falar, mas de pescaria o senhor não entende nada, pescador aqui sou eu. O senhor é mestre, mas de pescaria manjo eu. Tem uma empresa, e Pedro tinha uma empresa mesmo. Tem uma empresa, eu entendo, de pescaria. E o senhor quer saber mais? Nós trabalhamos a noite inteira. Eu e meus amigos aqui, olha, a noite inteira. Nós jogamos rede em todo lugar que o senhor imagina aqui, ó. Nós não pescamos 1 hora. Nós não pescamos 2 horas.
Nós pescamos a noite inteira. O senhor está entendendo? A noite inteira. E sabe o que nós pegamos? Nada, nada, nada agora. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Eu já começo a observar uma coisa em Pedro. Pedro era obediente, tratável e ensinável. Guarda isso. Ele poderia até ter pensado, eu entendo mais de pescaria do que o senhor, mas o senhor falou para mim, jogar a rede lá, eu vou jogar. E ele pegou, vamos lá, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Olha para cá, irmão, pensa que coisa emocionante, primeiro encontro de Pedro com Jesus. Olha só o que é emoção. Pedro já falou, não pegamos nada, trabalhamos a noite inteira e tal, mas segundo a tua palavra, vou lançar a rede. E lançar a rede. Sabe o que aconteceu? Nunca Pedro havia pego tantos peixes como essa noite. Eu fico imaginando ele. Aquele monte de peixe. Sabe, a emoção de Pedro foi lá em cima. Aleluia! Que pescaria, para quem não pegou nada, olha só quanta coisa eu peguei e tal. De repente chega a notícia, as redes não estão aguentando, está rompendo, a emoção dele vai lá embaixo. E uma grande pescaria, estão perdendo tudo. Começou bem. Uma vida de aventura com Jesus. É ou não é? Olha a aventura dele. Subiu, desceu, no mesmo momento. E aí ele já começou a aprender que andar com Jesus é emocionante. Guarda isso no teu coração, andar com Jesus é emocionante. Porque muitas vezes a coisa acontece do jeito que eu não quero. Ele queria grande pescaria, mas jamais perder peixe. Porque ele dependia do peixe. Mas foi. Assim aconteceu. Versículo 8. Visto isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Deixa o texto aí. Querido, eu não sei você, mas comigo sempre acontece isso. Quando a coisa está dando muito errado na minha vida, quando começa a bagunçar a minha vida, a primeira coisa que eu faço, eu vou orar e falo: Deus, onde eu estou errando? Qual é o pecado? Por que está acontecendo isso comigo? Se eu estou tentando fazer tudo certo, se eu não quero fazer mal, se eu quero fazer o bem, por que está acontecendo isso comigo? Aprendi que não sou só eu não, tinha mais gente lá no passado que era assim. Pedro vai até Jesus e fala: Senhor, não dá para andar com o Senhor, não dá não. Foi emocionante a pescaria, aleluia, glória a Deus, mas depois eu perdi, a rede rompeu e agora é aí, ó. Então não dá. Eu sou um pecador, sou um impuro, vou andar com o Senhor aí, as minhas emoções vão ser sempre assim. De repente o Senhor abençoa e eu vou perder tudo, porque eu sou pecador. Oi? À vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Todo mundo sentiu medo. Coloca para mim a frase lá, depois deixa os versículos aqui. O medo se apodera de Pedro também. Quando fala admiração, mas o medo também se apodera dele. Por isso que ele fosse: vou ficar sozinho, vou perder tudo, vou perder a própria vida. Daqui a pouco você vai entender por que ele vai perder a própria vida, por que ele fala isso. E Jesus disse a Pedro: calma, 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 calma. De agora em diante você será pescador de homens. Mas nós vamos ler esse texto. Volta para mim lá, por favor. Todos que estavam com Jesus ficaram com o mesmo sentimento. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Está vendo como ele tinha empresa? Disse Jesus a Simão: não temas. De agora em diante você será o quê? Pescador. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando, todos seguiam. Pensa, querido irmão, Pedro disse para Jesus: eu sou pecador, não mereço que o Senhor ande comigo, eu não mereço ser abençoado não. O Senhor entendeu? Já estava pronto para perder tudo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, vamos fazer o seguinte,
daqui para frente, eu faço de você um pescador de homens. Aquele que estava lá embaixo, o que aconteceu com ele? Lá em cima. Porque na cabeça dele, pescador é que vai pegar muita coisa. Ele viu o que Jesus fez, a pescaria dele, quantos peixes. Ele falou, então ele é mestre, ele está ensinando. As multidões o acompanham, querem ouvir, querem ver, querem falar, querem ser tocados por ele. Agora eu também serei um pescador de homens. A minha pregação vai vir uma multidão, eu vou curar. Foi lá em cima. Pedro se achou. Está lá em cima. Está no alto, está no auge. Começou ou não começou emocionante a vida dele, no primeiro encontro com Jesus? Foi ou não foi? Agora, para continuar, eu só quero dizer uma coisa para você. Jesus é abençoador. Por que eu vou dizer isso para você, que Jesus é abençoador? Você quer ver o que nós vamos ler agora? O segundo passo. Coloca para mim, João. Ao saltarem a terra, estavam todo mundo no barco, desceram, e viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Tá? Interessante isso. Disse-lhe Jesus estava com eles, trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão Pedro, primeiro, entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede, o que aconteceu com a rede? O que aconteceu com a rede? Não se rompeu. Querido, quando eu disse a você que Pedro era ensinável, era tratável, por isso que Jesus lidou muito com as emoções dele, por isso que Jesus colocou a emoção de Pedro lá em cima, colocou a emoção de Pedro lá embaixo, colocou lá em cima, colocou lá embaixo, colocou lá em cima, lá embaixo. Você acha que Jesus sabia o que estava fazendo? Lógico que estava. Por que ele fez isso? Para trazer um equilíbrio para o cortador de orelha, para trazer um equilíbrio para aquele que era sempre o primeiro, atiradão em tudo. Jesus falou, eu vou lidar com ele, vou tratar com ele, vou trazer um equilíbrio. Sabe por que eu disse isso? Porque aqui a Bíblia me ensina algo tão tremendo. Na primeira grande pescaria, a rede era fraca, não conseguia segurar tudo que Jesus estava dando a eles. Agora aqui mudou. Quando eles puxam a rede, numa rede só, vem 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. Toda pessoa que é tratável, que é ensinável, que observa os seus erros, corrige os seus erros, Jesus está pronto a fazer o milagre de novo. Se em algum momento da vida você se sentiu um pecador, uma pecadora, e achou que não era digno de Jesus caminhar com você, olha, aprenda uma coisa, Ele já te perdoou, está pronto a fazer um novo e grande milagre na sua vida. Olha lá, ó. Se você se acha pecador, Jesus já perdoou os seus pecados. E se prepara agora, porque logo virá um novo e grande milagre na sua vida. Mas isso é para quem é tratável, para quem é ensinável, para quem reconhece os seus erros, pede perdão e corrige os seus erros. E aí Jesus está pronto a continuar a caminhada e te abençoar novamente. Mas vamos continuar aqui na vida emocionante de Pedro. Oh, vida emocionante. 3 anos de pura emoção com Jesus. 3 anos. Vamos lá para Mateus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho de Homem? Jesus está andando com os seus discípulos, né? Está aí caminhando com os seus discípulos, e daqui a pouco, andando, ele olha para os discípulos e fala assim, ei, o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem elas acham que eu sou? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou talvez alguns dos profetas. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? Qual o conceito que vocês têm de mim? O que vocês pensam de mim? Na hora, quem foi o primeiro a responder? Pedro. Pedro na hora olhou todo empolgado, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia, aleluia. Já deu a resposta, o que tinha no coração. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas. Agora Jesus chamou até a família toda, pegou o sobrenome dele,
falou: você é um bem-aventurado. Olha, que emocionante. Não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai. Não foi nem o Espírito Santo, foi o meu Pai. O meu Pai que está nos céus, que te revelou. Não, imagina o Pedrão. Eita, falou da minha família, meu sobrenome, aleluia, e falou que eu estou assim com o homem lá em cima. Ele revela as coisas para mim, ele fala comigo. Fui ele que falou, o meu Pai te revelou. Imagina a emoção do Pedro. Aleluia, ele até, glória a Deus, aleluia. Estou assim com ele. Ele diz: Pedro, sabe mais uma coisa? Você é uma rocha, mas sobre essa pedra, Jesus, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Sobre a minha vida, eu serei o fundamento da igreja. E você faz parte da igreja, você é meu apóstolo, você é um pescador de homens, você é um bem-aventurado, você está assim com meu Pai. E tem mais, eu vou te dar a chave do reino. Nossa, que emoção. Eu? A chave do reino? Você é igreja, você é bem-aventurado, você é meu apóstolo, você é meu discípulo. A chave do reino está na você. E tem mais, hein? Tudo que você ligar na terra está ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Irmão, Pedro falou: eu sou o cara. Aleluia. Sou pecador nada. Que nada, já perdoou, agora está aí, apóstolo bem-aventurado, assim com o homem, tem a chave do reino, agora é comigo. Agora eu sei, primeira reunião que eu fizer vai estar uma multidão e vou curar, vou fazer isso, e tem mais a minha sombra, vai curar, aleluia e tal. Passou um pouquinho, passaram os dias não, numa outra conversa, talvez no mesmo dia, sabe o que acontece? Está lá Jesus de novo com eles, no mesmo momento ali. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e que ele ressuscitaria no terceiro dia. E Pedro, chamando de lado, falou: vem cá, Jesus, vem cá, o senhor perdeu o controle emocional, vem cá, eu estou assim com o homem, eu sou apóstolo, sou bem-aventurado, eu tenho a chave do reino, então eu tenho agora que falar com o senhor, porque o senhor está meio desequilibrado. Que negócio é esse de morrer? O senhor está brincando. O senhor ensinou a gente a ter compaixão de todo mundo, e o senhor não tem compaixão do senhor mesmo. Tem compaixão de ti. Tem mais, Jesus? Eu sei que o senhor é o filho dele, eu sei que o senhor sabe de tudo, mas o senhor está desobedecendo um dos mandamentos. O segundo mandamento, o que ele ensina, Jesus? Ama o teu próximo como a ti. O senhor sabe amar os outros, mas não sabe amar o Senhor. Presta atenção no que o senhor está falando. E ele vai mais longe, ele diz: de modo algum isso vai acontecer com o senhor. De modo algum. O senhor não vai cair na mão dos anciãos, o senhor não vai cair na mão dos escribas, o senhor não vai cair na mão de ninguém. Não vai acontecer. Jesus, voltando para Pedro, sabe o que Jesus falou para ele? Arreda de mim, Satanás, cão, sai daqui. Foi ou não foi? Você é pedra de tropeço para mim, porque você não fala, não cogita, não pensa nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Pedro estava lá em cima. Olha para onde Pedro foi. Como ter uma identidade desse jeito? Acho que Pedro falou: meu Deus, eu era apóstolo, eu tinha a chave do reino, eu era bem abençoado, eu estava assim com o homem. Agora ele já disse que, sabe, eu sou o Satanás. Quem sou eu? Sou o Satanás, ele falou. E ele falou que eu não tenho nada a ver com o pai dele.
Mas ele falou que eu estava assim, agora não. Não penso como o pai, não falo das coisas do pai. Mas ele falou para mim que o pai dele revelou coisas a mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Confuso? Difícil de entender, irmão. Muito difícil. Mas por que Jesus fez isso com Pedro? Por quê? Por que Jesus nunca falou para Judas, ô Satanás? E Jesus não falou para Pedro, você está possesso. Não falou isso. Você está influenciado, ele não falou isso. Ele falou, você é o próprio Satanás. E por que Jesus nunca falou isso para Judas, que era o traidor? E aí, eu volto lá na primeira conversa de Jesus com Pedro. Quando Jesus manda ele lançar as redes, ele falou, segundo a tua palavra eu vou lançar. Ele falou, esse é ensinável, esse é tratável. Com ele dá para tratar. Com ele dá para ensinar. Com ele dá para ser duro e pegar pesado. Porque ele aguenta o tranco. Judas não tem caráter, não aguenta o tranco. Então, querido irmão, querida irmã, se eu quero ter equilíbrio emocional, ter harmonia, não só nas minhas emoções, em toda a área da minha vida, em toda a minha vida, eu preciso ser uma pessoa ensinável e tratável. Eu não posso me achar ser o dono da verdade, sempre tenho razão, está todo mundo errado, eu estou certo, porque isso demonstra um coração que não é tratável, não é ensinável. Então essa pessoa, Jesus não vai perder muito tempo com ela. Você fala, mas Jesus é assim? Quando a pessoa não quer mudar de vida, quando Judas foi para a forca, sabe o que Jesus falou para ele? O que você tem de fazer, faz depressa, trai logo e vai embora. Então, de vez em quando eu preciso pegar o espelho e olhar, para ver quem eu sou. Não adianta nada ficar falando da vida dos outros, acusando a vida dos outros, linguarudo, e não olhar no próprio espelho quem sou eu. Então, irmão, é duro isso, mas é uma verdade. Infelizmente, no meio das nossas igrejas, está cheio de gente que sabe tudo, que conhece a Bíblia de ponta a ponta, que já ouviu não sei quantos sermões, já participou de não sei quantos seminários, mas não obedece a palavra. Não obedece a palavra, age segundo as suas emoções, age segundo aquilo que ele pensa que está certo, que ela pensa que está certo, mas não conhece Deus de andar com Ele. E qual vai ser o fim dessa história, irmão? Continua me amando, mas se você acha que você está sempre certo, você sempre tem razão, cuidado, tá? Muito cuidado. Porque todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos ser submissos a alguém. Ah, eu sou submisso a Deus. Se você é submisso a Deus, você precisa ser submisso a alguém aqui na terra. Assim que o profeta Tibio Joshua faleceu, ele me discipulava. Todas as vezes que ia lá, discipulava. E às vezes por telefone. Eu falei com a Jean, eu estou orando a Deus e eu vou atrás do Géser de novo. Voltar às origens. Vamos. E hoje está aí. Por quê? Porque eu preciso de alguém com mais experiência, que fica olhando para mim e de vez em quando me chama e fala, ó, para com isso, que isso vai dar ruim. O que você está fazendo não vai dar certo. E quando essa pessoa, quando o Géser fala comigo, era o Tibio Joshua, agora o Géser, quando ele fala comigo, tá certo? Então vamos lá, é assim que é fazer? Uma coisa eu aprendi na vida, irmão. Né? Missão dada, missão cumprida. Se deu uma ordem, obedece. Obedece. E outra coisa que eu aprendi também, nunca, isso era lá, não estou dizendo que estou dizendo que você tem que fazer nada. Estou dizendo que aconteceu comigo. Isso eu vi do general Tomás Albuquerque Câmara. Nunca diga para o seu superior, não vou fazer, não dá para fazer. Diz, primeiro você vai tentar até o último, para depois você vai dizer, não dá para fazer. Então, querido, eu preciso entender essas coisas na minha vida, e saber como é que eu ando, como é que eu estou. Preciso ter alguém a quem me reportar, preciso ter alguém, querido irmão, sabe, para que eu possa dar satisfação a essa pessoa. Vamos lá, vamos continuar na vida emocionante de Pedro. Mas quando fala essas coisas aí não traz muito aplauso não.
E Jesus estava ali, né, conversando com Pedro de novo, junto com a turma ali. De repente Jesus olha para Pedro e fala assim: ah, Simão, Simão, Satanás. Quando ele falou Satanás, Pedro falou: ô Senhor, não vem com esse negócio não. Chega de Satanás na minha vida, né? O senhor já falou que eu era ele, agora o senhor fala que ele está pedindo. Senhor, vamos parar com isso, né? Vamos parar, minha emoção está muito abalada. Preciso de um Rivotril. Se o senhor tiver como é que chama aquele trem lá, outro Rivotril? Lexotan. Se o senhor tiver isso, me ajuda. Se você for mais antiguinho, me dá uma maracujina. Mas ele disse: Simão, Simão, Pedrão, Pedrão, Satanás acabou de entrar lá diante do meu pai e ele pediu para te dar uma peneirada. Ele quer te dar uma peneiradinha, porém eu roguei por ti. Querido irmão, olha para cá. A intercessão é algo poderoso. A intercessão de Jesus por você é algo poderoso, é algo que Deus responde, porque Jesus diz assim: tudo que eu peço o Senhor faz, tudo que eu peço o Senhor me responde. Então entenda que Jesus também é o seu intercessor. Tenha comunhão, tenha intimidade, obedece a Jesus e você vai ver quantas intercessões Ele faz e a tua vida também muda. Porque a vida de Pedro foi transformada, porque ele era um homem obediente. E Jesus diz: mas eu roguei ao Pai, e não deixei o diabo tocar em você, e meu Pai não permitiu também. Sabe por quê, Pedro? Porque você ainda está fraco na fé, e você vai desfalecer na fé. Então eu pedi ao meu Pai, e meu Pai não deixou ele te peneirar como ele queria, não deixou ele fazer com você o que ele queria. E Jesus diz assim: olha, mas tem mais, hein? E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Pedro estava andando com Jesus e não era convertido. Já eu explico isso. Mas eu posso estar dentro da igreja, andando no meio da crentalhada e não ser convertido? Ou se posso. Tem até capinha de crente. Sei até cantar como os crentes. E gosto de estar aqui. Ar-condicionado, lugar bom para sentar, todo mundo falando bem. Gostoso. Mas deixa eu contar um segredo para você. Se você não se converteu ainda, trate de se converter. Porque a salvação é individual. Ah, mas minha mulher é crente. Ela é, você não. Ela vai para o céu, você fica. Ah, mas meu pai é crente, minha mãe também, aleluia. Então, Deus não tem neto, Deus só tem filho e filha. Teu pai e tua mãe vão para o céu e você fica. Porque a Bíblia não diz que Deus tem neto, diz? Deus tem filho e filha, ponto. Aqui, a conversão dos discípulos de Jesus se deu depois da morte, da ressurreição. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, o quarto está fechado, e Jesus fala com eles, e naquele momento, ele sopra sobre eles. Nesse momento o Espírito entra, há uma conversão. Primeiro eles andavam na obediência como Pedro, eles queriam ser obedientes, porque eles entenderam quem era Jesus. Porque depois de um sermão duro que Jesus fez, alguns saíram, foram embora. E Jesus olha para Pedro e fala: e aí? Pedro fala para ele: Senhor, o sermão foi duro, isso pegou pesado hoje. Hoje as coisas estão ardendo a cabeça, então. Eu falei: então, você quer ir embora também? Ele falou: eu ir embora? O senhor está brincando. Eu não vou embora, o Senhor tem palavra de vida. Essa é a resposta de Pedro. Sabe o que é palavra de vida? Muitas vezes a palavra de vida corrige o rumo da nossa vida. E Pedro entendeu isso desde o princípio. Estou sendo tratado por ele, por mais dura que possa parecer a palavra dele, por ouvir dele um não, isso me ensina, isso gera vida, porque quem ama corrige. Deus corrige os seus filhos, as suas filhas, porque Ele ama. E a correção de Deus também vem nos momentos difíceis da nossa vida. E muitas vezes a correção dói, e dói mesmo. Porque pai e mãe que sabe corrigir o filho e a filha, e não deixar o filho e a filha mais sem vergonha ainda. Eu vejo alguns pais e mães aí, não, dá vontade de bater no pai e na mãe. Eu vou te bater. Na 100ª vez, eu vou te bater. Para com isso. Para de fugir da responsabilidade de educar. Não é espancar filho, não, isso é crime. Não é descontar raiva no filho, não. Isso está errado. Mas esse livro aqui, ó,
ele me ensina que eu preciso corrigir meu filho, preciso corrigir minhas filhas. E corrigir, irmão, a Bíblia fala, varinha. As minhas meninas pegavam varinha, quando saía pegava varinha. Sabe aquele chorão? Sabe o que é chorão? Aquela árvore que os ramos tudo desce. Só tadal, só chorando, só chorando. Então aquilo ali é tão gostoso. A bichinha arde, deixa as orações marcadas assim, ó. Parece que está de shortinho de lista. Mas corrige. Não, eu apanhei muito de fio de ferro. Por isso deixei de amar minha mãe? Nunca. Nunca. Hoje eu dou valor a todas as vezes que minha mãe me corrigiu. Então você que é pai, você que é mãe, que tem criança pequena, aprende a corrigir teu filho. Quem vai educar o seu filho é você, não é a escola não. Eu acho um erro. O educador. Que educador? Educador é pai e mãe. Me perdoa, não sou da área de educação, então posso estar falando bobagem aqui, mas quem dá educação é pai e mãe. Não faz isso que o pastor não gosta. Você está ensinando o teu filho a não gostar de pastor. O pastor vira um monstro para ele. Aí depois não quer vir na igreja. Não, o monstro está lá. Cabelo espetado ainda. Mas Jesus soprou sobre eles e eles se converteram. E aí mudou tudo, 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 tudo. Toda pessoa que é convertida tem um Espírito dentro dela. Agora, o quanto de espaço eu dou para o Espírito trabalhar na minha vida? Quanto? A Bíblia diz que depois da conversão, algumas coisas acontecem. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele produz a 30, a 60, a 100 vezes mais. Não é 30%, 60%, não, 100 vezes mais. Você percebe, está tudo bem aí, irmão? Estamos fazendo entender ou não? Está comigo? Quando a pessoa se converte, no mínimo uma mudança de 30 vezes está garantido. Você vê, fumava, não fuma mais, matava, não mata mais. Tem uns que ainda tentam continuar, mas quando dá a conversão de verdade, né? De cada 10 palavras que falava, 15 era palavrão, agora já mudou, de cada 15 palavras só 10 que é palavrão. Vai mudando, vai mudando. Agora, se eu deixar o Espírito que mora, que habita junto com o meu Espírito, entrar no meu coração, que são as minhas emoções, e começar a tratar nas minhas emoções, 60 vezes, e posso chegar a 100 vezes mais. 100 vezes é quando os apóstolos se reúnem pela primeira vez num concílio apostólico em Jerusalém. Eles voltam, e provavelmente foi Pedro que disse, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Opa, estamos ali, estamos ali. Então, querido irmão, depende de mim. O quanto eu quero mudar, depende de mim. O quanto eu quero crescer, depende de mim. O quanto eu quero ser abençoado. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu aprendo a obedecer, mais eu serei abençoado. Agora, guarda uma coisa, a resposta, a velocidade da resposta que você dá para Deus, também conta a velocidade da resposta que a tua bênção chega. Deu para entender isso? Tá? Tem crente que é meio lesado, demora, aleluia. Peca hoje, pede perdão, peca amanhã, pede perdão, peca depois, peca no mesmo dia, peca amanhã à tarde. Ei, espera um pouquinho, até onde você vai? Deus não está vendo mudança? Mas vamos lá. Ele, porém, respondeu, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse, afirma-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, você vai me negar. Você vai dizer que não me conhece. E tudo isso vai acontecer antes que o galo cante. E aconteceu? Aconteceu. Você sabe da história. Isso me ensina que eu estou sujeito a errar novamente. Por isso eu preciso ser tratado. Todos nós, eu e você, nós precisamos ser tratados dia a dia. É por isso que Jesus permite muitas vezes as nossas emoções subir e descer. Porque até quando eu vou ser cabeçudo? Até quando eu vou ouvir e não muda? Até quando eu vou pensar que eu sei mais do que Jesus sobre determinados assuntos? Pedro nunca pensou assim. Então, Jesus pôde confiar nele, abençoar a vida dele, transformar essa vida. Então, querido, cuidado com a resposta. A velocidade da resposta também, isso vai contar muito, muito, muito. Né? E caminhando para o final, querido irmão. João 21, versículo 15 até o 17.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Você viu, o papo de Jesus com Pedro era sempre interessante, né? Era sempre interessante, sempre mais profundo. Jesus pergunta para Simão Pedro, de Simão, filho de João, agora não pôs nem o sobrenome, já estava mais na intimidade. Você me ama? Você me ama mais do que os outros discípulos? Irmão, isso gera confusão. Deve ter gerado na cabeça de Pedro. Acho que Pedro pensou assim: Senhor, o Senhor ensina que o Senhor ama todo mundo de igual modo, que o Senhor não faz distinção, que o Senhor não faz diferença. Agora o Senhor está me levando a fazer diferença. O Senhor quer que eu te amo mais do que todos eles? O Senhor está querendo que trabalhar nas minhas emoções e falar, não, eu te amo mais que todo mundo e tal, eu sou o cara tal. Mas Pedro já tinha aprendido. A hora que Jesus fosse apóstolo, você é bem-aventurado, você está assim com o Pai, então você é Satanás. Foi, então não cai mais nessa. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não disse, eu te amo mais do que todo mundo. O Senhor sabe como eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe uma segunda vez, não, deixa eu terminar lá, filho, volta lá. Tornou a perguntar uma segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro fica triste por ele ter perguntado uma terceira vez, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Você quer um sinal de uma pessoa que ama Jesus de verdade? Você quer um sinal? Aprende a cuidar de pessoas, aprenda a lidar com pessoas. Ele diz, Pedro, se você me ama mesmo, cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas que estão ao seu redor. Como eu cuido das pessoas que estão ao meu redor, como eu cuido da minha família, como eu cuido dos meus amigos, como eu cuido das pessoas que trabalham comigo, como eu cuido dessas pessoas. Cuidar é alimentar, cuidar é tratar bem, tirar a pessoa de uma dificuldade. Você quer uma prova se você ama Jesus? O quanto você fala mal de alguém. Se você gosta de falar mais de pessoas do que de projetos e de planos, e falar mal, você vem me dizer que você ama Jesus? Ah, mas aquela pessoa é isso, aquela pessoa é ruim, ela me fez isso e tal. Jesus não disse para você amar quem é bonzinho. Jesus não disse para você amar quem te faz bem. Jesus disse para amar todo mundo. E nunca pagar o mal com o mal. Sempre pagar o mal com o bem. Ah, mas ele me fez mal. Jesus disse para você fazer o bem para essa pessoa. Quanto eu oro pelas pessoas que me prejudicaram. Quanto eu oro por essas pessoas. Mas é mais fácil falar mal. Porque isso demonstra que há um desequilíbrio emocional na minha vida. Eu preciso falar. E normalmente quando a gente está com um problema com alguém, né, você está com um problema com aquela pessoa, eu já falei isso aqui outro dia, você dorme com ela, você levanta com ela, você toma café com ela, você almoça com ela não sai da sua mente, não sai da sua boca. Tudo que você vai falar gira em torno daquela pessoa. E muitas vezes a gente quer desistir de tudo por causa de pessoas. Não sou melhor do que você não, sou exatamente como você é. Exatamente, não pensa que eu sou diferente de você, eu não sou. Falaram mal de você? De mim também. Aqui já falaram que eu tinha outra família, aqui já falaram que eu era satanista, que eu era maçom, já falaram um monte. Falaram que eu peguei dinheiro da igreja. Te traíram. Eu sei dizer a você o que é traição. Fizeram mal para você? Fizeram mal para sua família? Também passei por isso. Mas eu estou aqui. Sou melhor do que você? Não, não sou melhor do que você. Em algumas áreas talvez bem pior do que você. Mas eu aprendi algumas coisas na minha vida. E eu procuro viver essas coisas. Eu aprendi que vida cristã e vida mesmo, toda a nossa vida,
se eu falo que eu amo a Deus, que Ele é o meu Deus, a minha vida não diz respeito a mim. Por favor, coloque aquela frase. A vida cristã é emocionante, mas não se trata de mim ou de você, se trata dele. Se eu entender isso, que quem vai me dar condições, quem vai cuidar de mim é Ele, então eu vou aprender a relevar, a perdoar e ficar firme, caminhar, porque a minha vida não depende de mim. Eu vou entender por que José disse aos seus irmãos, estou falando de José do Egito, porque os irmãos venderam, ele de filho passa a ser escravo, vai preso injustamente, tudo aconteceu de errado com ele, injustamente, mas no fim ele acaba como o primeiro-ministro do Egito. E quando os irmãos encontram com ele, e os irmãos vão pedir perdão, ele fala: ei, não precisa pedir perdão não, não foram vocês, foi Deus, porque é Ele que cuida da minha vida. Eu estou onde estou, porque Deus me sustenta, e Deus me colocou aqui. Isso eu entendo, que é uma harmonia nos equilíbrios, perdão, nas emoções. É começar a entender a coisa, como ela funciona de verdade. Se Ele é o meu Deus, se Ele morreu por mim, Ele pagou um preço pela minha vida, a minha vida não me pertence. Por isso que o suicídio está totalmente fora do padrão da Bíblia, porque eu não sou dono da minha vida. Minha vida tem um preço, o preço da vida de Jesus. É difícil, ninguém disse que seria fácil, mas se eu quero ter harmonia emocional, eu preciso entender algumas coisas e mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso, porque senão, querido irmão, no final eu não vou ficar em pé. Judas morreu enforcado, Pedro não. Pedro até na morte foi glorificado. Aquele homem medroso que negou Jesus por medo, quando foram crucificar Pedro, ele falou: espera um pouco, assim não, assim o meu Senhor foi digno, eu não, por favor, me põe de ponta cabeça. E eu quero terminar com Atos capítulo 2, por favor, coloca para mim Atos 2. Então se levantou Pedro se coloca em pé, com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando. Vocês estão pensando mal desses homens, mas eles não estão bêbados. Não. Sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Se eu quero viver algo excepcional com Deus, porque quando eu me converto, o Espírito Santo entra dentro de mim. A Bíblia diz no livro de Ezequiel: colocarei o meu Espírito dentro de você, para que você comece a pensar nas minhas coisas, andar nos meus mandamentos, amar a minha palavra, amar a minha vida, ser obediente. Aqui é uma segunda promessa. Deus diz: eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, no livro de Joel. Não é mais dentro, é sobre. O que é isso? É para dar poder, um poder sobrenatural. Sabe, muitas vezes a gente fala: puxa, eu queria tanto o dom de cura, eu queria tanto o dom de línguas, eu queria tanto o dom. Então, se eu for obediente e se eu der frutos do Espírito, o próximo passo é derramar o poder dele sobre a minha vida. Senão, querido irmão, a gente vive de ilusão. A gente acha, pensa que é, mas não é. A pior coisa é pensar que é, ou pensar que sabe e não sabe. Isso é a pior coisa. Eu quero terminar com um videozinho. Por favor, coloca o vídeo para mim. Esse vídeo, eu não lembro mais quem mandou para a Janete, ela me mandou esse vídeo, me passou. E eu penso que esse vídeo aí, ele relata muito bem a vida emocional. Dá para colocar? Ele está meio desfocado, porque a imagem não dá para colocar no nosso telão por inteiro.
quase desistindo ele. Esse videozinho embaixo tem uma cama elástica. E esse homem sobe e desce na sua vida. Eu penso que nós somos assim na nossa vida emocional. Tem hora que a gente está lá embaixo, a gente sobe. Tem hora que desce, tem hora que sobe. Tem um momento que a gente pensa em desistir como ele. Encosta lá e fala, não dá mais, vou desistir. Você não tem uma cama elástica. Você tem um Espírito Santo dentro de você. É Ele que vai te impulsionar, é Ele que vai te levar e te colocar lá em cima de novo. Não importa o quanto você cai, se você der ouvido ao Espírito, Ele te levanta e coloca lá em cima novamente. Vamos ficar em pé? Hoje é uma noite de festa, né? E é interessante que quando Pedro foi falar àqueles homens, Pedro ficou em pé. Levantou-se Pedro. Os 11 levantaram com ele. E ele falou: gente, ninguém está bêbado, ninguém está sem razão aqui, ninguém está atrapalhado. Nada. Nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito foi derramado. O Espírito foi derramado sobre todos nós. E é por isso que vocês estão pensando que nós estamos bêbados, loucos. Não. Nós estamos cheios do Espírito. E agora você está em pé. Não importa o que acontece. Não importa o que irá acontecer, o que aconteceu. Importa que o Espírito está dentro de você. Ele sempre vai colocar você em pé. Diga comigo assim: a minha vida não depende de mim, depende dEle. E Ele vai me colocar em pé todas as vezes que eu cair. Assim vai ser. Porque assim foi até agora. E assim vai continuar sendo na sua vida. Em nome de Jesus.